Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos que a presença do Senhor está entrando agora na sala da sua casa, nos quartos, na sua empresa, no lugar que você trabalha, no nome de Jesus Cristo. Chamamos pela presença de Jesus Cristo. Nós abrimos as portas da nossa vida para a presença de Jesus Cristo e oramos para que a paz, a alegria, a saúde divina, a força do Espírito Santo venham enriquecer a nossa atmosfera, a nossa vida, cada passo aqui da nossa caminhada e da nossa jornada como peregrinos nesse mundo. Oramos para que o Espírito Santo tenha total liberdade dentro da nossa casa e pedimos a Deus que todos na nossa família tenham uma experiência com Jesus, sejam salvos, tenham a sua vida transformada. Eu oro por milagres, eu oro por mudanças, eu oro por transformação, que a vida abundante de Jesus Cristo entre nesse lar e que haja fartura, haja abundância, que dentro dessa casa não falte nada. Eu quero declarar que a falta não faz parte do destino deste homem, não faz parte do destino dessa mulher. Haverá riqueza, haverá paz em abundância, haverá muita alegria, haverá saúde em cada fibra, em cada célula do corpo dessa pessoa. E nós oramos também, Pai, por aqueles que estão pedindo um milagre, por alguém que está doente, estão pedindo um milagre por aquele que está passando por uma situação difícil, que agora, neste momento, haja uma intervenção do céu, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que alegria estar aqui junto com você essa noite. Eu quero, nesse momento, liberar uma palavra de Deus sobre você. Eu sei que essa palavra vai dar muita direção para a sua vida. Mas antes disso, eu quero dar um testemunho, o testemunho da Silvia, e ela escreveu assim para a gente: a paz do Senhor, me chamo Silvia e acompanho as orações do profeta há mais de 2 anos. Por muitos anos sofri com diverticulite, mas no fim do ano passado fiz novos exames e não constou mais nada. Eu fui curada, graças a Deus. E em maio deste ano eu pedi oração pelo meu filho Gerson, que estava com um tumor no intestino. Ele passou pela cirurgia e, para a glória de Deus, não precisou fazer químio. Está se recuperando muito bem. A Deus toda a honra e toda a glória, Silvia. Esse testemunho glorifica o nome de Jesus Cristo. Que bênção! E você que está aqui pela primeira vez nessa oração, olha que bênção esse testemunho. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo, Ele não mudou. Mesmo Jesus, que caminhou nas ruas de Nazaré, que caminhou nas ruas de Jerusalém, que curou os enfermos, que tinha compaixão das pessoas, que nunca deixou ninguém sem resposta. Esse Jesus está aqui, esse Jesus está vivo. Você crê nisso? Se você crê, declare aqui nos comentários: Jesus está vivo na minha vida. Aleluia! Jesus está vivo na minha vida. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Quero pedir a você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida. Isso faz muita diferença. O YouTube, para mandar para mais pessoas a oração, ele vê quando as pessoas curtem o vídeo. Então eu peço a gentileza de você deixar a curtida e, se puder, compartilhar com amigos, com parentes, nas tuas outras redes sociais, esse vídeo, essa oração. Eu sei que Deus vai te abençoar muito. E no final eu tenho recados importantes para dar para você. Então fica aí, porque Deus vai falar contigo, vai lhe dar direção agora. Você acredita que Deus vai lhe dar direção? Em Provérbios capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz: o conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Por que a Bíblia fala sobre usar o que eu possuo para adquirir entendimento? Uma pessoa que vive na ignorância não desfruta do que Deus tem para ela.
Você tem que aprender a desfrutar daquilo que Deus tem reservado para a sua vida. Você não pode ficar à margem daquilo que o Senhor tem preparado. Ele tem uma mesa farta para você. Ele tem dias de vitória, de conquista. Ele tem salvação para toda a tua casa. Mas se você não discernir as coisas espirituais e não aprender a caminhar de forma vitoriosa aqui nessa vida, com as direções de Deus, você não conseguirá viver a plenitude. Então a plenitude de Deus para nós, viver o pleno, viver o completo, viver o pacote inteiro que Deus projetou para mim, depende de eu discernir o que Deus tem para a minha vida e como caminhar naquilo que Deus tem para a minha vida. A primeira direção que eu quero compartilhar com você é: não insista em tomar algo que Deus não lhe deu. Então eu quero muito um carro, mas Deus não me deu esse carro, então não adianta eu insistir. Às vezes nós insistimos em coisas que Deus não quer nos dar, é a gente que quer se presentear com aquilo. Então você quer muito fazer uma viagem, então você se endivida no cartão, você acaba tirando dinheiro, até mesmo do seu caixa emergencial, para poder fazer aquela viagem, e depois acaba se complicando quando acaba a viagem. Tem coisas que não é que Deus não queira dar a você, é que não é o tempo dele lhe dar. E tudo que é fora do tempo de Deus não é nosso. Tudo que é fora do tempo de Deus, então não é lícito, eu não estou autorizado a ser abençoado ali. Por isso, não insista em um casamento que Deus não tem para você. Você quer muito casar com uma pessoa, mas essa pessoa está com outra pessoa. Eu recebo perguntas assim. Esses dias um rapaz me perguntou: Deus me mostrou que fulana vai ser minha esposa, mas ela começou a namorar com outra pessoa, e agora como orar? Bem, como que eu responderia para essa pessoa? Eu não respondi ele, porque eu tinha outras perguntas para responder. Mas como que eu responderia a ele? Se é de Deus, essa pessoa vai casar com você. Agora, se não é de Deus e essa pessoa noivar e casar, então o que você ouviu não foi Deus. Você ouviu o seu pensamento, você ouviu o desejo do seu coração, mas não foi Deus. Então tem coisas na nossa vida que a gente não pode forçar. Tem coisas que não é para a gente. E nós tentamos, na força do braço, adquirir coisas que Deus não colocou no nosso caminho. Por isso, aguarde o tempo das coisas e veja bem o que é de Deus para você e o que não é de Deus. Esses dias eu estava conversando com um irmão e ele me disse que quebrou muitas vezes. E todo negócio que ele fez fora do propósito de Deus virou em nada, virou em poeira. Era só decepção, era só dívida em banco. Até que ele compreendeu algo que Deus tinha para ele. E quando ele compreendeu o negócio que Deus tinha para ele, quando ele discerniu o propósito de vida dele, daí sim, não só prosperou, mas enriqueceu e hoje é uma bênção. Então nós temos que compreender, tem coisas que não é para a gente. Não adianta insistir. Não adianta querer voltar por uma coisa que não é mais de Deus para a sua vida. De repente você separou de uma pessoa e essa pessoa, ela casou de novo e você quer porque quer voltar para ela. Ei, a mensagem é clara para você. Deus não te deu isso. Segue o seu caminho. Deus não te deu isso. Essa pessoa decidiu se apartar, então ela não faz mais parte da sua vida. Você vai ter que aprender a caminhar e a buscar a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus. Tem coisas que não é para a gente. Não é para a gente. Deus, Ele coloca, a Bíblia diz que Deus fere, mas Deus cura também. Deus fere, mas Deus cura. Então, quando Deus tira uma coisa do nosso caminho, da nossa vida, não adianta a gente correr atrás daquilo. Deus tem coisa melhor e nós devemos confiar nos planos de Deus. Eu sei que essa mensagem está sendo uma flecha para alguém aí. Por isso, receba em nome de Jesus. A segunda coisa é: tenha paciência em ouvir as pessoas que importam para você. Nós ouvimos N pessoas no dia, mas quando um filho da gente fala com a gente ou o nosso cônjuge fala com a gente, será que nós damos a devida importância para aquilo que está sendo falado? Esses dias eu cheguei cansado do trabalho e sentei na mesa
E a minha filha menor, ela chegou e disse assim: pai, olha, deixa eu te mostrar uma coisa. E a minha esposa disse para mim, inclusive ontem, quando eu não estou em casa, eles estão sempre perguntando por mim: que hora o pai vai chegar? Que hora o pai vai chegar? Que hora o pai vai chegar? E esses dias aconteceu que eu sentei na cadeira da mesa e a minha filha estava querendo a minha atenção. E eu mexendo no celular dela, ela disse: pai, presta atenção em mim. Eu disse: ok. E daí eu prestei atenção. Às vezes a gente faz errado, que a gente não dá a devida atenção às pessoas que verdadeiramente importam para a gente. Então a gente ouve todo mundo no trabalho, ouve amigos, ouve pessoas até que você nunca viu na vida, são estranhos para você, e você ouve eles mais do que você ouve a sua família. Tenha paciência de ouvir o seu marido, tenha paciência de ouvir a sua esposa, tenha paciência de ouvir os seus filhos. Isso é a sabedoria divina falando com você. Tenha paciência, mesmo que você tenha uma vida corrida, uma vida acelerada. Tem coisas que importam e que não voltam mais. Tem coisas que importam e você tem que aprender a valorizar isso. A terceira coisa, não dê alguns jeitinhos. Eu aprendi uma coisa lá na Itália e eu já fiz algumas viagens internacionais e, sabe, não como eu vi lá. Eles têm um princípio, que, sabe, aquilo que está acertado, eles não dão um jeitinho para tentar, de alguma maneira, fazer acontecer. Por exemplo, eu pedi um Uber e nós estávamos em 5 pessoas, 4 adultos e uma criança. E quando o Uber chegou, ele disse que, um detalhe, chegou com uma van, mas ele disse que não podia receber a corrida porque foi pedido um carro para 4 pessoas. Eu disse para ele, tentei explicar para ele, mas você tem uma van com 7 lugares? Você tem uma van com 7 lugares? Ele disse não. E o brasileiro, ele sempre pensa em dar um jeitinho. Ele disse sim, mas daí eu tentei conversar, mas olha, a criança vai no colo da minha esposa, eu tentei explicar para ele, ele disse não. Aí ele ficou estacionado, sabe, bem próximo do hotel, e daí eu tive que chamar uma van pelo aplicativo, e quando eu chamei a van pelo aplicativo, aí ele saiu para fora e ele disse: agora eu posso lhe levar. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça e a minha esposa disse: ele fez o que é certo, porque ele só pegou essa corrida primeira, porque talvez não tivesse muito corrida, então ele pegou só para levar 4 passageiros, mesmo ele tendo uma van para colocar mais pessoas. Você entende? Tem uma frase que diz que o esfarrapado, ele se torna mestre em remendar. Tem gente que quer dar jeitinho para tudo. Tem coisas que não dá para dar jeitinho, tem que consertar, tem que fazer a coisa certa. Então, você sabe, é que nem aquela mesa que está sempre com o pé em falso. Aí você senta, ela se mexe. Aí você está sempre colocando um papelzinho ali, sempre colocando um papelzinho embaixo. Você está dando um jeitinho. E assim é as pessoas nos negócios, assim é as pessoas nos relacionamentos. Tem coisas que não tem que dar um jeitinho, tem que fazer do jeito certo, para Deus abençoar. É do jeito certo. Uma das coisas que eu aprendi com a sabedoria é que a ordem em um ambiente é o princípio da sabedoria naquele lugar. Então, a ordem, quando você estabelece a ordem, você está atraindo um ambiente de Deus, um ambiente de sabedoria. Então, não se torne mestre em remendar. Não se torne mestre em remendar. Seja sábio. E a sabedoria não dê alguns jeitinhos. A quarta coisa que eu aprendo com a sabedoria divina é: esqueça algumas coisas. A memória escraviza mais do que qualquer injustiça. É difícil para a gente esquecer a maldade dos outros. É difícil esquecer quando alguém lhe dá um golpe ou quando alguém rouba você. E daí você
né? Vai ter que talvez procurar um meio legal para reaver o seu dinheiro. Você emprestou tão de bom coração e agora a pessoa não quer lhe pagar. E a gente fica lembrando das coisas que aconteceram injustas contra nós e isso escraviza a mente, a injustiça escraviza. É por isso que você vai ter que aprender a se libertar desses pensamentos que, sabe, volta e meia estão na sua cabeça. Porque se a gente não aprender a ignorar algumas coisas da nossa memória, nosso coração vai endurecendo e vai ficando cada vez mais amargurado, ele vai se tornando um fel, sabe? E daqui a pouco é impossível de você ficar num lugar. É impossível de você habitar. Você já tentou tomar um copo de limão puro? Você pode até dar um gole, mas depois você não vai conseguir ir até o fim, porque aquilo ali é amargo. A pessoa que não aprende a ignorar as ofensas, é como se ela bebesse um copo inteiro, sabe, de limão puro, sem açúcar. Ou seja, não vai fazer bem para ela, ela não vai conseguir e daqui a pouco nada tá bom para ela, nem o ambiente de trabalho, nem a igreja, nada tá bom. Assim é no casamento. É por isso que o nosso coração, ele não pode se tornar um fel. Nós não podemos beber disso, porque nós bebemos do que está dentro do nosso coração. Entendeu isso? Eu e você bebemos do que está dentro do nosso coração. Seja bom, seja ruim, seja amargo, seja doce, nós bebemos do que está dentro do nosso coração. É por isso que Provérbios 4:23, a Bíblia diz: guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Guarda o teu coração, guarda o teu interior. Você vai, sabe, interiorizando tantas coisas negativas dentro de você e daqui a pouco essas coisas negativas, elas começam a lhe governar. E para encerrar, a vontade de superar suas falhas liberará grandes bênçãos. Toda pessoa que ela tem o desejo no coração de mudar, ela tem o desejo de ser uma pessoa melhor, isso vai abençoá-la. Deus não nos chama para ser perfeitos. Nós não conseguimos ser perfeitos. Mas a própria vontade, sabe, de mudar, a vontade de se tornar uma pessoa melhor, a vontade de ser uma pessoa mais paciente, a vontade de ser uma pessoa que perdoa mais, uma pessoa que ama mais, uma pessoa que está buscando a sabedoria, está buscando não errar de novo, está buscando não falhar. Isso deve ser reconhecido, sabe? Isso é reconhecido por Deus, às vezes não é reconhecido pelos homens, porque tem gente que alguém falha uma vez e fica a vida inteira falando da falha. E essa é a obra do acusador. Agora, para Deus, a vontade de mudar já libera bênçãos. Porque Deus é um pai que sabe que seus filhos falham, que sabe que não somos perfeitos e que Ele nos ama. Somos aceitos por Ele, somos aceitos por Deus, não somos rejeitados por Ele. O mundo pode rejeitar, Deus não. Deus não, Deus é amor, Deus é Pai amoroso. E eu deixo essa palavra ao teu coração. A vontade de mudar vai liberar grandes bênçãos na sua vida. Espero que essas instruções, elas tenham falado com você em nome de Jesus. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos orado, tanto de defesa quanto de ataque. E eu tenho dois anúncios muito importantes. O primeiro anúncio é que domingo agora, às 9h30 da manhã, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935, tá? Então, nesse domingo, estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, ministrando. O segundo anúncio, amanhã, 6 horas da manhã, nós vamos lançar a Escola de Profetas presencial que teremos em São Paulo. Vai ser incrível, vai ser uma grande bênção. E é claro que nós vamos lançar amanhã, pode fechar em 2, 3 dias, pode, mas pode fechar amanhã também as vagas para a Escola de Profetas. Tem muitas pessoas que vêm do exterior para as nossas escolas. Eu tive uma das escolas de profetas no exterior, há alguns anos atrás, que tinha 29 países inscritos. É uma graça que Deus me deu. A Escola de Profetas tem uma unção especial dentro dela, tem algo
de transformador que existe dentro dela. Amanhã eu vou falar um pouco sobre isso. Por isso eu quero convidar você a participar do lançamento da Escola de Profetas, que vai ser amanhã na oração das 6 horas. Amém? Eu aguardo você, sei que vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Deus falou comigo lá em Roma que é tempo de eu voltar com as escolas de profeta. E Deus tem um propósito nisso. Deus tem um propósito e creio que é algo muito grande. Amém? Foi algo que Deus colocou na minha vida e eu quero ser fiel ao que Deus colocou. Eu sei que Ele vai abençoar. Eu sei que tem algo para Ele fazer. Por isso, eu convido você a estar junto conosco. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91, quero pedir também que você compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Manda aí para os teus amigos, parentes, pessoas próximas. Salmos 91 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, tua necessidade. Não importa o que você passou hoje no dia. Se você está opresso, se você está cansado, se xingaram você, ou se você está sendo injustiçado por algo, se a dor de perder algo está perturbando você, vamos colocar tudo isso nas mãos de Deus. Amém? Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua causa, eu quero colocar você diante do Senhor, até mesmo você que tem um amigo que está num leito de hospital. Coloca o nome dessa pessoa em oração, compartilhe essa oração com a família dele, amém? Seja uma bênção para alguém, porque Deus vai tocar e Deus vai fazer coisas que vai deixar todos surpreendidos, porque Ele é o Deus que nos surpreende. Você crê nisso? Você crê que Jesus Cristo, Ele pode intervir, não importa a distância que você está, Ele pode tocar na tua vida, Ele pode te dar uma saída extraordinária, Ele pode abrir um caminho que não existe para você, Ele é Deus para isso. Senhor Jesus Cristo, eu apresento a vida de cada pessoa que está orando comigo agora. E eu oro para que nesse momento haja uma intervenção do céu sobre a vida dessa pessoa. Eu oro em nome de Jesus para que a presença do Senhor entre nesse ambiente e transforme esse ambiente. Que todo cheiro de morte, que todo cheiro de dor, que todo cheiro de angústia, que toda opressão, que todo peso neste lugar seja tirado agora. E que entre vida, entre o aroma do Senhor, entre a presença de Deus nesse ambiente e que a glória de Deus transforme essa realidade, transforme esse ambiente, essa atmosfera que essa pessoa está. Senhor Jesus, toque-os com teu poder agora, toque-os com a tua graça. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, que toda dor renda-se a Jesus Cristo, que todo mal renda-se a Jesus Cristo e que essa casa, essa família seja visitada pelo Senhor agora. Toque-os com o teu poder, ó Deus, toque-os com a tua graça e com o teu favor e que nenhum laço do inimigo permaneça na vida dessa pessoa, que toda amarra espiritual seja desfeito.
Eu oro agora para que toda enfermidade, todo câncer, toda alergia, todo problema na pele, toda dor que essa pessoa sente, toda fibromialgia, renda-se ao poder de Jesus Cristo. Eu oro também para que toda depressão, toda angústia, toda tristeza, todo tipo de ansiedade, renda-se ao poder de Jesus Cristo, Senhor, que a tua presença leve embora toda dor, a tua presença leve embora toda enfermidade, a tua presença leve embora todo peso e que venha tempos de grande vitória, tempos de grandes conquistas, tempos de alívio a essa alma, tempos da justiça de Deus na vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Dá discernimento para eles, Pai. Abre sua visão espiritual e quebra completamente toda a resistência no mundo espiritual dentro da casa dessa pessoa. Eu oro para que haja um avivamento dentro desse lar e que todos eles tenham uma experiência com o sobrenatural de Deus. No nome de Jesus eu apresento cada pedido de oração e eu peço um milagre, uma bênção, uma intervenção. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Se você não compartilhou essa oração, compartilha agora. Eu te aguardo amanhã, 6 horas da manhã, para o lançamento da Escola de Profetas e também para a nossa oração. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos a proteção do nosso Deus sobre o teu ambiente, de casa, de trabalho. Oramos para que nenhuma obra de inveja tenha poder sobre a tua vida, tenha poder sobre a tua casa. Nós impedimos, em nome de Jesus Cristo, todo tipo de ação maligna vindo de invejosos contra a tua família, invejosos, perseguições, maldades no teu trabalho. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. Toda palavra lançada contra ti, lançada contra a tua família, contra a felicidade de vocês, tudo aquilo que foi lançado pelo mal para destruir, para causar acidentes, nós repreendemos no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Que toda inveja contra a tua família seja desfeita agora. Que todos os olhos acusadores, olhos invejosos contra ti, contra a tua casa, que todo mal seja quebrado, todo mal seja desfeito, todo mal seja cancelado, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Nós declaramos que a inveja não tem efeito sobre a tua casa, a inveja não tem efeito sobre teus sonhos, a inveja não tem efeito sobre os teus projetos, e oramos em nome de Jesus, para que você seja bem-sucedido, que você prospere cada vez mais, cresça cada vez mais, avance cada vez mais, que a tua família fique cada vez mais linda, que você fique cada vez mais saudável, que Deus opere e libere favor diante dele e diante dos homens, sobre ti e sobre tudo que está ligado a você, no nome e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, acampa teus anjos ao redor dessa casa e proteja de toda a maldade, proteja de toda a inveja, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Quando eu encerrei a oração da manhã hoje, o Senhor me disse, e foi muito claro comigo, que eu precisava fazer a oração da noite, repreendendo a obra de inveja, repreendendo toda a inveja contra teu ambiente, contra o teu trabalho, contra os teus sonhos. E eu creio no poder da oração. E eu creio também quando o Espírito Santo, ele nos dá direções específicas. O Espírito Santo nos dá direções específicas. Por isso, no final aqui dessa oração, eu vou levantar mais um grande clamor, quebrando completamente
toda obra de inveja, orando também para que o Senhor te guarde e que você tenha discernimento para discernir as pessoas invejosas, as pessoas que querem o seu mal, as pessoas que de alguma maneira querem perturbar o seu caminho. Então, nós vamos fazer um ato profético nessa oração. Amém? No final dessa oração, nós vamos fazer um ato profético. Eu quero pedir a você, desde já, que você compartilhe essa oração e com 7 pessoas. Você vai mandar essa oração para 7 casas. 7 casas, representando famílias. Amém? Então, mande aí para 7 famílias distintas essa oração. Porque no final nós vamos fazer um ato profético juntos, em nome de Jesus. Um ato de fé. Nós vamos orar em concordância. Amém? Em nome de Jesus. Então, fica aí até o fim. Em nome de Jesus. Também quero lhe convidar, porque amanhã eu vou começar um propósito de 14 dias. E esse propósito de 14 dias vai ser um propósito para repreender toda a injustiça e orar também para que a maldade saia do teu caminho, a maldade saia do caminho da tua família. Nós sabemos que existe muita maldade aqui nesse mundo. E se não é Deus nos proteger, em um detalhe, nesses 14 dias, eu vou fazer 7 mais 7. Eu vou ficar nos 14 dias num propósito de jejum. Os 14 dias eu vou ficar num propósito de jejum. Tem uma coisa que eu amo muito, sabe? Eu sou apaixonado por pão caseiro, né? Minha sogra faz, minha mãe faz pão caseiro. Gosto muito de pão. E nesses 14 dias eu vou abrir mão do pão. É um propósito que eu estou fazendo diante de Deus. E eu quero convidar você, inclusive, que está aí, se você tiver saúde, puder fazer. Se não, fique em paz, que eu estarei nesse propósito de 14 dias. Estarei em jejum e estarei em oração. Eu quero chamar e convocar todos vocês. Nós vamos orar contra a injustiça, nós vamos orar contra a maldade. Se você pudesse abrir os teus olhos espirituais por um instante e saísse, sabe, um dia de casa com os olhos espirituais abertos, você iria se impressionar com as coisas que existem de maldade aqui nesse mundo e o que está por trás. O que está por trás? Sabe, a maldade no coração, a maldade nas palavras, a maldade nos comentários, a maldade até mesmo nos relacionamentos, nas conexões. Você ficaria impressionado se Deus abrisse a tua visão espiritual, sabe, por um dia, que você saísse de casa e fosse, sabe, na padaria, na farmácia, no trabalho, na igreja, e você frequentasse esses lugares, você veria com seus olhos o que está por trás de muitas pessoas, não de todos, é claro. Na verdade, tem muita gente boa, tem muita gente querida demais, tem muita gente de bom coração, mas tem gente que é usada pelo mal. Tem gente que o inimigo usa ela para atingir você. Então abra teus olhos, abra os teus olhos. Amém? Então, eu convoco você para amanhã começar esse propósito comigo às 6 horas da manhã. Nós vamos fazer 7 dias mais 7, 14 dias. Vamos fazer 14 dias para que o Senhor faça justiça, para que o Senhor faça justiça, para que o Senhor opere justiça. Amém? Glória a Deus. Olha essa palavra que eu preparei para você. Antes disso, eu quero dar um testemunho aqui, o testemunho da Graça Serra é o nome dela, e ela escreveu assim: meu nome é Graça Serra, eu fiz um exame de ultrassom e foi detectado um cálculo de 0,4 centímetro no único rim que tenho, o direito, eu só tenho um rim. O médico me passou um remédio, mas ao fazer um novo exame a pedra já estava com 6 milímetros. Ele então disse que eu precisaria passar por um procedimento de litotripsia e cheguei até a agendar.
Foi então que comecei a acompanhar as lives de 7 dias para problemas de saúde e entrei em oração de joelhos todos os dias com fé e confiança no Senhor. Fiz mais um exame e, para a glória de Deus, deu negativo, a pedra desapareceu. A Deus toda a glória, a Deus todo o louvor. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Uma pedra de 6 milímetros, 7 dias de oração. Olha o que Deus fez. Deus faz muito além do que nós pedimos, muito além do que nós imaginamos. E eu convido você a crer que Deus fará coisas grandes. E quando Deus me tocou de fazer esse propósito amanhã, de começar esse propósito, eu vi muitas coisas nos últimos dias relacionado à maldade, relacionado à injustiça, pessoas inclusive me mandando mensagens, situações que elas têm vivido. E Deus me tocou, é tempo de orar contra a injustiça. Amém? É tempo de orar contra a injustiça, porque às vezes você está pagando um preço de algo que você não tem culpa. É que nem quando as pessoas juntam a gente num balaio, sabe? E diz, não, ninguém presta. Não, mas você presta. Teu filho presta. Teu marido presta. Mas as pessoas fazem isso, elas colocam tudo dentro de uma coisa e dizem, não, ninguém presta. Não, tem muita gente que presta. Tem muita gente boa, tem muita gente querida demais, tem muita gente que é confiável, tem muita gente que é uma bênção do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra que está em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Eu quero meditar com você do verso, deixa eu pegar aqui essa passagem, do verso 1 em diante. Esse texto fala da pesca maravilhosa, Preste atenção nesse texto, é maravilhoso em nome de Jesus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse, afaste-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Que palavra maravilhosa é essa? Essa palavra fala que Pedro e os seus companheiros, ou funcionários, amigos, e eles faziam da pesca o seu trabalho, não era um simples esporte para eles, era trabalho. E a Bíblia diz que eles passaram a noite inteira tentando pescar, e a pesca foi ruim, não pescaram nada, o mar não estava para peixe. Então eles retornaram para a margem e todo pescador lava as redes quando chega da pesca e organiza para a próxima pesca. Então Jesus apareceu ali na beira da praia e com ele uma grande multidão. Eu fico imaginando aquele cenário, Jesus pregando, as pessoas ouvindo, as crianças ouvindo, todo aquele cenário. E Pedro ali lavando as redes. E enquanto lavava, ele observava a pregação de Jesus, ele via tudo o que estava acontecendo e de repente Jesus, ele para de pregar e chega próximo ao barco de Pedro e diz assim, vamos voltar para alto mar, porque vocês vão pescar de novo. E Pedro disse, Senhor, nós acabamos de chegar e pescamos a noite inteira e não foi bom, não foi legal, Jesus. Não pescamos nada, o mar não está para peixe. E você sabe, você pode pescar durante o dia
e pegar muito peixe, mas não como à noite. Então era tudo o contrário. E Jesus disse a Pedro, vamos voltar. E Pedro disse, Senhor, como és tu que está falando? Então nós iremos voltar. E eu fico imaginando Pedro dizendo aos seus companheiros, gente, vamos voltar para a água, porque nós temos uma palavra dele. Interessante aqui que Pedro obedeceu e tiveram uma pesca maravilhosa, talvez a maior pesca que Pedro viu na vida. E isso foi incrível, a Bíblia diz que ele se ajoelhou, ele reconheceu Jesus e sabe o que me chama a atenção? Que na força do braço, barcos vazios. Na força do braço, os barcos vazios. A pesca não foi frutífera, os negócios não foram bens. Talvez seja como muitas pessoas, que na força do braço a coisa não está indo. E você cada vez se esforça mais, e você tenta mais, e você melhora mais, e você investe mais, e você já vai até a sua última energia, cada vez fazendo mais. Mas os resultados são cada vez menores. Quem está aqui nessa oração e se identifica com isso? Talvez a tua vida esteja como Pedro, o barco, seus funcionários, seus amigos. Na força do braço, os barcos estão vazios, mas na obediência, os barcos ficam cheios. Na obediência de Pedro, os barcos se encheram. Eu venho aqui para dar uma palavra de Deus para a tua vida. Está na hora de você parar de bater cabeça aí e começar a obedecer Jesus Cristo. Se você começar a obedecer Jesus Cristo, você vai experimentar barcos cheios. A prosperidade vai entrar, o favor vai entrar, a vida sobrenatural vai entrar, os homens vão começar a te favorecer, as coisas vão começar a mudar, porque o favor de Deus é atraído pela obediência. O favor de Deus é atraído pela obediência. É por isso que nós precisamos nos render ao que Deus quer, nos render ao propósito de Deus, nos render à vontade soberana do Senhor, nos render à vontade soberana do Senhor. E se nos rendermos à vontade soberana do Senhor, viveremos os melhores dias da nossa vida. Glória a Deus! Escreve aqui nos comentários, na força do braço, barcos vazios. Na obediência, barcos cheios. Glória a Deus! Glória a Deus! Essa é a palavra para a tua vida. Essa é a palavra de Deus para o teu futuro. Na sua obediência, barcos cheios. Com quantas pessoas estou falando aí? Que Deus sabe do teu esforço. Deus sabe do teu trabalho. Talvez eu esteja falando com pessoas que são incansáveis. Pessoas que têm se dedicado. Pessoas que têm sido altas produtoras. Mas ao mesmo tempo, barcos vazios. Quanto mais você faz, menos resultado. Antes você fazia as coisas até menos, de forma mais simples e tinha resultados maiores. E hoje você não tem tantos resultados assim. O que Deus está dizendo para você? Obediência, mais resultados. É isso que Deus está dizendo para você. Mais obediência, mais resultados. Na força do braço, barcos vazios. Na obediência, barcos cheios. Qual delas você vai escolher? Qual delas você vai escolher? Você vai escolher barco vazio ou barco cheio? O que você escolhe? Porque o barco cheio, o segredo para o barco cheio, escute essa palavra porque ela é profética para a tua vida. O segredo do barco cheio está na obediência. Amém? Por isso hoje você vai se mover em obediência. Eu lancei uma palavra no início aqui dessa oração. Nós vamos orar contra a inveja hoje. Amém? Nós vamos orar para que Deus proteja o teu ambiente.
E cada pessoa que está aqui nessa oração vai mandar essa oração para 7 pessoas, 7 casas. Você vai mandar para 7 casas essa oração. Amém? E peça para eles para fazer essa oração. E peça também para compartilhar com outras 7 casas. Amanhã, 6 da manhã, nós vamos começar esse propósito. Porque eu entendo de Deus que tudo que o Senhor tem nos direcionado tem um propósito. Tudo que Deus tem nos direcionado tem um porquê. Tem um porquê. Cada oração, cada propósito aqui. É que nem essa semana o Senhor me tocou para orar pelo ambiente. Agora os próximos 14 dias, 7 mais 7, Deus me tocou de orar contra a injustiça. E eu vou dizer uma coisa para você, quando a injustiça ela é visitada pela justiça de Deus, tem restituição. Então, portas que foram roubadas de você, recursos que foram roubados, oportunidades que foram roubados, dinheiro que simplesmente de forma injusta foi tirado de você, vai ter restituição. Você crê nessa palavra? Quantos de vocês precisam dessa palavra? Então, você vai assumir um compromisso não comigo, mas um compromisso com Deus, de compartilhar com 7 pessoas, de amanhã, às 6 da manhã, está aqui junto comigo, em oração, com a graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar o Salmo 91. Eu também ministrei hoje em Santa Maria. Logo estou retornando para São Paulo. Orem por mim, certo? Foi um prazer ter servido na igreja aqui. Espero que você não tenha perdido essa palavra, porque ela foi muito profética, foi muito poderosa. Também nós temos uma escola chamada Academia Kindle Global, onde eu estou ensinando toda semana a como eles andarem no profético. Se você quer andar no profético conosco, eu convido você a se tornar aluno da Academia Kindle. O link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site, tá bom? Salmos 91, eu quero declarar esse salmo que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Vamos orar, e eu gostaria de fazer um ato profético com vocês agora. Nós vamos fazer 2 orações. A primeira você vai repetir comigo e a segunda deixa que eu faço, ok? Então na primeira oração você vai dizer assim, levante a palma das suas mãos para cima e diga assim comigo: Senhor Jesus Cristo, eu declaro que nenhuma inveja, nenhuma palavra maldita, nenhuma ação de um invejoso contra mim e contra a minha casa tem poder. Eu declaro que eu estou protegido pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Minha casa está protegida. Tudo que eu estou fazendo nesse momento está protegido, está guardado, está livre do mal. Eu declaro, no nome de Jesus, que nenhum tipo de influência, nenhum tipo de ação tem poder sobre mim e sobre a minha casa. A arma forjada está quebrada. O Senhor me protege. O Senhor acampa os teus anjos poderosos ao meu redor, porque eu temo o teu nome. Eu temo a tua palavra. O sangue de Jesus está guardando também o meu trabalho. Eu creio nisso, em o nome de Jesus. Amém. Deixa eu orar por você agora. Senhor Deus e Pai,
Eu oro para que haja uma proteção sobrenatural sobre a vida dessa pessoa. Proteja ela, sua casa, sua família e tudo que diz respeito a ela. Nós proibimos o espírito de inveja, a ação maligna, a ação contrária de ter poder sobre a vida dela e sobre a sua família. E nós declaramos o nome de Jesus, que o ambiente dela está protegido pela presença e pela glória de Deus. Nenhum mal prosperará contra ela e contra a família dela. Estão abençoados, estão protegidos, estão livres do mal. E todo tipo de ação maligna que estiver em trânsito contra essa pessoa está por terra agora. Senhor, abençoe essa vida e a sua casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus Cristo. Você crê? Você crê nisso? Então eu declaro a paz sobre ti e sobre a tua casa, a cura sobre ti, a prosperidade sobre ti, a vida de Deus sobre ti. Amanhã, 6 da manhã, nós estaremos juntos aqui em oração, se Deus quiser. 14 dias de propósito, oração e jejum, chaves mestras para o impossível. Eu creio nisso e vou caminhar debaixo dessa palavra. No nome de Jesus, te convido a estar comigo amanhã, 6 da manhã aqui. Deus te abençoe e Deus te guarde. Até mais.